Boa noite, amados. Sou irmã Iracema, do canal Irmã Iracema. Quero hoje ler o capítulo 3 de Esdras, que o título diz A Restauração do Culto, do ano 536 a.C., que aconteceu esse fato. E tendo chegado o 7º mês, e os filhos de Israel, já estando nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. O 7º mês judaico corresponde ao nosso mês de outubro. Começava com o toque das trombetas e as assembleias santas no primeiro dia, Levítico 23 e 24, seguido no 10º dia, pela solene dia da expiação, e no 15º dia havia a festa dos tabernáculos, das cabanas ou das colheitas, que durava até o 22º dia. Estão incluídas as 3 festas, a festa das trombetas, o dia da expiação e a festa dos tabernáculos, que corresponde à festa de colheitas. Então se levantou Jesua, que é Josué, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, com seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. O altar foi a primeira coisa reconstruída depois que os exilados retornaram, antes mesmo do templo ou do muro. Isso assinala o fato de que a cruz, o qual o altar tipificava, era realmente o fundamento de tudo o que Israel era. O mesmo deve ser atualmente com a Igreja de Cristo. Glórias a Deus. E assentaram o altar sobre as suas bases. Significa que eles assentaram um novo altar sobre o fundamento do antigo, tornando aquele exatamente de como este, porque tinham medo dos povos das terras, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos pela manhã e à tarde. Declara o fato de que eles estavam colocando a sua fé e confiança no sangue derramado de Cristo, que se tornou a sua defesa contra os pagãos. De fato, isto é precisamente o que o Senhor disse a eles que fizessem. Desse modo, os sacrifícios diários da manhã e da tarde tinham começado. O 4º versículo diz assim: E celebraram deste modo a festa dos tabernáculos, que apresenta a festa que assinala e confirma o milênio, quando todo Israel será salvo, como está escrito em Êxodo 23 e 16. E ofereceram os holocaustos a cada dia por ordem, conforme o rito, cada coisa em seu devido dia, não apresentadas as ofertas de cada dia da festa, são apresentadas, como foi indicado cuidadosamente em Números 29, do 13 ao 38. E além disto, o holocausto contínuo e as luas novas e todas as festas consagradas ao Senhor e todo o sacrifício e oferta voluntária ao Senhor. Diz respeito aos sacrifícios ordenados em Números 28, do 11 ao 15.
Além disso, havia o oferecimento de sacrifícios em qualquer momento que tais ofertas fossem trazidas por indivíduos israelitas. Amados, aqui nós vemos a palavra do Senhor em Esdras, falando sobre os holocaustos, sobre a adoração a Deus. Este fato aconteceu antes 536 a.C. Já tipificava a morte de Cristo, o Cordeiro de Deus, em sacrifício pelos nossos pecados. Amados, o povo se juntou como se fosse um só homem, quer dizer, todos unidos no mesmo objetivo, que era consagrar ao Senhor as ofertas, os sacrifícios e também arrumar o altar, reparar o altar. Nós somos o altar, o templo do Espírito Santo. E o nosso altar deve ser reparado todos os dias, através do arrependimento, da rendição, do louvor, da adoração ao nosso Deus, através do seu Filho amado Jesus Cristo. Amados, é maravilhoso conhecer a palavra do Senhor, porque aqui Josué, filho de Josadac, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, com seus irmãos também, edificaram o altar do Deus de Israel, para sobre ele, sobre o altar, oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. Amados, aqui nós vemos a obediência do povo e ao seu líder Josué para oferecer holocaustos ao Senhor. É maravilhoso observar a importância do cuidado, da obediência, da disciplina que nós devemos ter ao oferecermos sacrifícios de adoração ao nosso Deus. Como a palavra de Deus fala, que o nosso culto deve